Olá, descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais a todos vocês. É sempre um prazer poder estar aqui para que possamos conversar sobre vários temas, discutir sobre os mais variados assuntos que normalmente chamam a atenção dos nossos ouvintes, a quem já agradecemos desde imediato. Então, estamos aqui para gravar mais um podcast, um episódio do Sabedoria Arcana, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento por meio de livros, cursos, vídeos e, claro, esse podcast. Aproveitem para visitar o nosso site, www.sabedoriaarcana, tudo junto, minúsculo.com.br, além das nossas outras mídias, nós temos aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, e por aí vai, como manda o figurino hoje em dia, né? Bom, para evitar mais delongas, hoje nós vamos mais uma vez conversar com o nosso querido amigo, já colaborador, participante aqui várias vezes, nosso querido Rafael Weinstock, que está aqui conosco para falarmos sobre uma personagem extremamente interessante e sobre quem ainda não havíamos, já mencionamos, mas nunca aprofundamos, que é Giordano Bruno, e tem várias interconexões com várias tradições. Nós vamos hoje dar uma breve passagem, né, Rafael? Porque o Giordano é uma enciclopédia de informações. Então, vamos fazer uma introdução para que as pessoas possam depois se aprofundar. Então, eu te passo a palavra, Rafael, para que você possa se apresentar e falar o que você quiser. Fica à vontade. Tá ótimo. Bem, sou Rafael Weinstock. Mais uma vez um prazer de estar aqui, não é, no Sabedoria Arcana, com um tema assim tão bacana, não é? E esses personagens são aquilo que nos inspira, né, nessa busca espiritual, para ajudar cada um de nós a compor a sua própria busca particular, né? Faço meu trabalho lá no Tato Nirmanakaya, não é? Quem quiser conhecer, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem ali o Facebook do Tato Nirmanakaya, é fácil de encontrar, se alguém quiser. Ou então, procure meu contato, né? Pode entrar em contato comigo. O Giordano Bruno é um personagem interessantíssimo. Realmente, ele está no meio de uma espécie de furacão espiritual, não é? Sim. Que envolve muitos outros personagens. A forma como eu conheci o Giordano Bruno foi através de um livro maravilhoso dessa historiadora, né, chamada Frances Yates, que é Giordano Bruno e a Tradição Hermética. E realmente foi uma revolução para mim, pessoalmente, o livro da Frances Yates. Ela trouxe todo um programa de estudos, na verdade, com uma série de indicações de livros que realmente me serviu como um programa mesmo. Então, ela também, né, no seu livro, é muito didática, né, introduzindo o tema do hermetismo em partes, explicando gradativamente e explicando a importância, ali na época da Renascença italiana, desses temas, não é? Colocando vários personagens que foram, de alguma forma, colaborando. Não é? Eu acho que A Frances Yates, só como uma dica aí para quem está nos ouvindo, né, vai nos ouvir, é a mesma do livro do Iluminismo Rosa Cruz, que talvez seja um pouquinho mais famoso, mas que também tem diálogo com o que você falou, né? Com essa mesma obra e sobre Giordano. Não, muito legal, muito legal. O Iluminismo Rosa Cruz realmente também é maravilhoso, não é? E é uma espécie de continuação do Giordano Bruno e a tradição hermética. Realmente a obra dela é muito, muito boa, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista realmente ocultista. Ela, por ela, não foi uma ocultista, mas é como se ela tivesse escrito para ocultistas, né, em muitos Apesar sentidos. de acadêmica, né? Exatamente. E isso é muito legal nela, né, porque ela não foi uma acadêmica comum, né? Ela queria ser historiadora, né? Tem essa questão, mas ela acabou indo por um caminho de línguas. Então ela foi por um caminho também diferente,
que deve ter afetado muito o pensamento dela também, né? E ela tem uma empolgação com o tema, né? A gente sente a vibração dela ali na escrita dela, né? Quer dizer, não é algo que passa ao lado, não é com uma certa Sim. frieza, é algo que ela está envolvida mesmo, né? E toda a questão diz respeito, ou todo o fundo, né, da questão diz respeito à Renascença italiana ali mesmo, mas que a gente pode e deve desdobrar para se perguntar o que é um movimento de renascimento de uma sociedade, e talvez também voltar à ideia o que é o renascimento para um indivíduo também, não é? Porque aí a gente tem essa duplicidade de entender um fenômeno histórico e entender um fenômeno pessoal de uma jornada espiritual. Porque a jornada espiritual é isso, não é? É um renascimento próprio. Então, acho que fica um paralelo bem interessante para a gente fazer um debate legal. Ah, Verdade. então, Essa justamente. questão do renascimento é importante, né? Se você puder contextualizar e até colocar, porque ele era dominicano, se não me falha a Sim. memória, né? Como é que esse ambiente do convento, né, da vida religiosa, vamos chamar assim, do Giordano, né, já que é um personagem que atravessa a ciência, não só as polêmicas com a igreja, né, mas que tem várias Uhum. questões da filosofia que chamou a atenção da França. Como é que esse ambiente do Renascimento, essa época, pôde ter contribuído para ele criar tantas propostas, tantas obras? Não, muito, muito interessante, justamente. Talvez a gente possa colocar uma época de instabilidade, né, onde as coisas estavam saturadas, o sentido de religiosidade, certos usos abusivos dentro da sociedade da época. E as pessoas religiosas, ou que de alguma forma se envolveram com a religião, como Giordano Bruno, se sentiam insatisfeitas com o que lhes era oferecido. E justamente por isso buscavam algo mais puro, anterior. Essa ideia, por exemplo, de um cristianismo original ou de um cristianismo primitivo era algo muito importante, não só para o Giordano Bruno, como para muitas pessoas ali nessa época, que eles entendiam que nesse cristianismo primitivo havia algo realmente mais puro, e não contaminado por interesses econômicos, políticos, de poder, mas justamente por um interesse de uma busca espiritual mesmo, não é? De eu me melhorar, etc., coisas do tipo, não é? Então, acho que essa é a base. Agora, eles não olharam só para os primeiros cristãos, eles olharam para os gregos, para os romanos, não é? Talvez um link importante para a gente pensar a questão religiosa cristã, não é? E os gregos e romanos, o que vai unir, não é, essas duas coisas, é quando eles olham para os chamados pais da igreja, que vão citar certos personagens gregos e romanos importantes, não é? E aí justamente eles vão receber isso nessa época ali na Itália, na Renascença italiana, por intermédio desses pais da igreja. Então, eles vão citar, claro, Platão, Plotino, mas, sobretudo, o famoso Hermes Trismegistus. Né? O Giordano Bruno ele entra muito cedo na carreira religiosa. Ele nasceu numa cidade pequena chamada Nola, e com 14 anos ele vai para me fugiu agora a cidade, né? Vai para Nápoles, né? E justamente ali ele vai encontrar um grande centro, não é? Mas nos primeiros anos ele não entra ainda nos dominicanos. Ele fica uns 2 anos ali estudando, fazendo alguma coisa, até que ele entra, não é, no convento. A gente não sabe exatamente por que ele entrou, não é? Mas aí é toda uma questão do estudo, não é, na época, da possibilidade de se desenvolver, não é? Para os intelectuais era o melhor ambiente, né? Justamente,
justamente. inclusive com mais acesso a bibliotecas, até mesmo de vida, né? De não ter que trabalhar e poder estudar trabalhando, né? Vamos dizer assim, estando envolvido ali. Esse é o ponto, né? Eu acho que o livro é o grande ponto, a biblioteca, né? É, E realmente tudo que eu já li sobre esse momento da vida dele era algo difícil, né? Quer dizer, ele como uma pessoa mais humilde, sem uma família poderosa ou alguma coisa do tipo, né? Entrou num ambiente extremamente competitivo e que exigia um estudo mais intenso e uma obediência também, né? Então, realmente, nesse ambiente e através da literatura, que ele foi entrando em contato com essas ideias. Mas o Giordano Bruno, ele nunca foi uma pessoa muito de aderir às coisas que vêm de fora, né? Ele vai olhando o que chega para ele em termos de informação e vai tendo uma opinião própria muito pessoal. Então ele já no começo já criou uma série de problemas. Um episódio curioso que pode servir de exemplo para a gente é que já muito cedo, na cela dele, mas já dentro do convento dominicano, ele vai retirar as imagens que haviam ali dentro. Né? Então tinha a imagem de uma santa, né, da Virgem, mas acho também a imagem de uma pessoa local ali que tinha alguma importância. Ele vai tirando essas imagens, não é? Isso desperta a crítica ali no local. Não, não, mas o que que essa pessoa, por que que essa pessoa está fazendo isso? Não é? E não era um comportamento convencional que os outros tivessem. Não é? Desperta também sobre a rivalidade ali entre a Igreja Católica e os protestantes. Não é? Pensam, será que ele tem alguma contaminação protestante, alguma coisa assim? Não é? Então já fica uma marca de algo mais crítico, não é, e dessa personalidade muito forte dele, né? Então eu entendo que ele foi procurando também uma literatura neoplatônica propriamente, de forma muito independente, não é? Não era algo que lhe era dado mesmo para ele estudar. Ele ia buscando as coisas que iam atraindo ele, não é? Mas ele, enquanto ficou com os dominicanos, ele seguiu bem, não é? Ele seguiu bem a, a, a ideia do que eles colocaram, se saiu bem no um desempenho, vamos dizer assim, intelectual, acadêmico ali, naquele contexto. Mas esse problema de não se adaptar ficou uma marca nessa época, né, bem clara. talvez a gente pudesse até falar que ele era um filósofo neoplatônico, talvez. Acho que Sim, sim. pode até assumir isso, né? Não, com certeza, com certeza. É, é, Parece que ele, com os dominicanos, a coisa platônica não era muito forte, não é? Era uma coisa mais aristotélica, Tomás de Aquino, coisas do tipo, a escolástica mesmo, né? Mas em outros lugares Platão estava despontando, Platão já tinha se aberto ali a própria questão da Renascença mesmo, que vem ali Sim. antes do Giordano Bruno, né? Com esse retorno ao Platão, ou mesmo o surgimento de diálogos que não eram conhecidos ali em latim e tudo, né? Como característica da Renascença mesmo. Só que isso ele buscou por ele mesmo. Realmente isso é uma coisa dele, né? Talvez por não encontrar, né, as coisas que ele achava tão interessantes, ele foi procurando e acabou encontrando não só Platão, como Plotino. Ah, uma coisa muito bacana para a gente abordar é o Fitino, né, que Sim. tem esse papel muito importante no começo da Renascença, né, e vai ser uma influência para todo mundo que vier depois dele, né, principalmente aqueles que se conectarem com o platonismo. Né, e realmente a gente tem a ideia
de que o Giordano Bruno vai absorver as ideias não só do Platão, como as ideias do Fitino sobre o Platão, né? Aí também a própria questão da magia também entra, não é? Porque o Fitino, de alguma forma, adaptou, não é, a magia ao contexto cristão, não é? E o Fitino também foi um sacerdote, né? Também foi um. É verdade que ele se tornou sacerdote já com uma certa idade, né? Parece que foi com 40 anos ou alguma coisa assim, né? Mas já tem uma identificação, quer dizer, o Giordano Bruno como sacerdote, ou numa carreira para se tornar um sacerdote, né? Encontrando o que um outro sacerdote importante falou antes dele ali, sobre Platão e tal. Então, esse é um bom contexto realmente para a gente pensar. Agora, ele não fica tanto tempo, não é, com os dominicanos. Essa questão do inconformado que ele era, né, vai gerando a questão da heresia, né, alguém fazendo alguma denúncia contra ele ao longo do tempo. Em algum momento ele já é sacerdote, já foi consagrado sacerdote, vai chegar ele que ele está sendo realmente avaliado pela Inquisição, não é? Aí a coisa fica mais séria, e aí ele vai fugir do convento mesmo, né? Vai fugir do convento, aí a coisa muda totalmente de figura, né? Com o tempo vai. Ele vai fazer várias viagens, né? Mesmo antes. Eu não tenho certeza se antes ou depois, você pode me esclarecer. Ele vai passar por centros intelectuais e Hum, também filosóficos importantes, né? Você falou de Nápoles, por exemplo, sim. tem ali Veneza, né? A gente tem Londres, tem Paris, lugares como Paris, que tinha já uma universidade há bastante tempo. Isso, de uma certa maneira, dá a impressão que também deu um estofo a ele, né? De acadêmico, filosófico, e até nos contatos com esses centros mais místicos, que provavelmente, por causa do platonismo, estavam surgindo ali, né, com a Renascença. Então, sim, é bem interessante e significativo que ele só vai começar a escrever e publicar realmente depois que ele sai do convento, né? Até porque no Certo. convento teria que ser algo muito próprio ligado ao convento, né? Então essa independência de pensamento só pôde vir mesmo depois que ele sai. E realmente depois que ele sai que ele vai fazer as viagens por toda a Europa, não é? Essa questão itinerante dele, né, onde ele vai parando em cada nação, não só em cada nação, mas vai se relacionar também com os protestantes, e vai mudando de posição a cada momento, é uma característica muito própria dele, não é? Porque, em parte, a gente pode pensar no temperamento do Giordano Bruno e na forma de escrita dele como algo realmente muito crítico e muito ácido, né? Se a gente tentar fazer uma imagem de um ácido dentro de um recipiente, só que esse ácido torna-se tão nocivo que ele corrói o próprio recipiente, né? E vai corroendo tudo, né? Sim. Talvez em parte a gente possa pensar o Giordano dessa forma. Ele chega num local, não é? Ele vai fazer o seu pensamento, vai fazer a sua divulgação, não é? Só que a crítica que ele traz ao mesmo tempo é muito intensa e ácida e acaba corroendo aquele ambiente. Aí ele tem que ir para um outro ambiente, não é? Eu acho que é uma ideia bastante realista, né? Por outro lado, eu não vejo como algo necessariamente nocivo. Eu acho que era necessário, né? Ele estava criticando coisas corretas, né? Só que não tinha jeito, ele entrava em choque. Então, É, essa é a razão dele ir de lugar em lugar, lugar em lugar, lugar em lugar. e ele Inclusive, escolhia bem os lugares, né? Porque ele passa, por exemplo, Wittenberg, que é um local que marcado pelo protestantismo, mas também pelo surgimento de outros movimentos ali, né? Que vão passar por Jacob Boehme depois, né? Vão também uma relação com os manifestos Rosa Cruzes, né? É, ele vai morrer em 1600, você vai chegar lá, mas a gente sabe. E depois,
pouco depois começa também essa efervescência que dá nesses movimentos, que até a Francie Yates vai colocar ali depois, né? Como a gente já encadeando, né? Outras possibilidades de conversa aqui. Essa questão, você falou de bater de frente, uma das principais é a questão do infinito, né? Do universo infinito, né? Que vai bater de frente ali, talvez com Aristóteles, alguma coisa assim, não é isso? Sim, e é muito bacana a gente pensar por esse ângulo, porque é um grande time de pensadores, né, antes do Giordano, na época do Giordano e depois do Giordano, né, com É. um estilo muito parecido. Todos eles estavam querendo essa renovação, não é? Esse espírito de reencontrar o original. Né? Isso marca muito o Fitino lá atrás, não é, no começo. O Bruno recebe isso não só do Fitino, mas de vários outros também, e ele dá continuidade a esse mesmo impulso. Né? Então, acho que é muito essa ideia mesmo. Ele, em cada lugar que ele estava indo, ele estava buscando esse alimento para ele mesmo, né? Com outros pensadores parecidos com ele, e, ao mesmo tempo, divulgar o próprio pensamento dele. Né? Uhum. É interessante essa questão da contestação no momento em que ele vai para a Inglaterra. Ele vai ser protegido lá por alguma pessoa que vai achar interessante o estilo dele de pensamento, mas a gente repara nos diálogos que ele vai publicar ali na Inglaterra que ele faz uma crítica muito forte aos próprios intelectuais ingleses. Né? Então ele está se aliando a alguns intelectuais, vamos dizer assim, neoplatônicos, que gostam desses temas, que compartilham essas críticas, mas o peso da crítica dele é muito grande. Então, no diálogo A Ceia de Cinzas, né, ele vai colocar essa crítica forte, vai falar é o primeiro que ele vai falar do Copérnico, né, elogiando Copérnico, em contraposição ao pensamento escolástico e tal, etc., da época. Só que esse diálogo fica muito ácido. Então, depois, ele vai escrevendo outros, onde ele faz uma relação com os intelectuais ingleses mais suave. Não é? Aquele diálogo que ele fala do infinito, não é? Dos muitos mundos e tal, já é uma linguagem mais suave. Ele já suavizou um pouco a É. crítica dele. Sim, é o do. Tem aqui no Brasil também, né? Do infinito, universo e mundo, né? Uma coisa assim. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas é o mesmo contexto, é a mesma época, o Isso, mesmo contexto, mesma época, e foram publicados muito próximos. Né? sim. Que ele vai adaptando ali ao contexto que ele está mesmo. Né? No momento. Exatamente, exatamente. Mas Mas é importante ele defender isso, né? Porque vai ajudar bastante a divulgação da obra copernicana, né, que tinha sido escondida ali até mesmo pelos doutores da época, que não aceitavam o heliocentrismo. Para quem vai nos ouvir, a questão importante aí, a princípio do Copérnico, o debate entre o geocentrismo e o heliocentrismo, né? Ou seja, quem está no centro desse mundo observável, se é a Terra, que era o que estava em voga, ou a proposta copernicana de um sistema heliocêntrico, que o Giordano adere, né? E, sim, obviamente, o Galileu também, né? O Galileu também, que vai, no final da vida do Giordano, ali, sei lá, talvez a boa parte ser contemporâneo, né, de Galileu, eles são contemporâneos ali, sim, né? sim. Não, e isso é muito bacana porque a gente pega esse contexto neoplatônico, que é algo muito grande, né? O Giordano Bruno só participa disso, naturalmente, mas a gente pega esse contexto envolvido com essa questão da avaliação entre o heliocentrismo e o geocentrismo, né? Quer dizer, essa linha platônica, neoplatônica, com uma função importante, não apenas, vamos dizer assim, como talvez algumas pessoas possam pensar, como algo secundário, algo mais delirante, né, no sentido metafísico apenas, de uma proposta espiritual interna do ser humano,
mas tendo um efeito importante na sociedade, ajudando a repensar, não é, os caminhos da sociedade, né? É interessante essa ideia do Copérnico com os pitagóricos e também um pouco do neoplatonismo, né, onde tem esse Filolau, não é, um pitagórico antigo, que vai falar de um tal fogo central, não é? O que não é propriamente ciência, no sentido de que não é uma observação do céu, etc. Está dentro de um contexto mítico, não é um contexto de crença, mas quando traz a ideia de um fogo central em relação ao qual os planetas girariam, não é? Isso traz uma inspiração ali para o próprio Copérnico, que vai, por sua vez, transformar isso em observação, não é? Vai matematizar e tudo. Mas aí Junto com o mostra. Kepler, né? Oi? As observações junto com as observações do Kepler. Ah, Né? sim, sim. São dois caras importantes aí para a física, que é com quem o Giordano, né, digamos assim, com a disciplina também com a qual o Giordano está dialogando, porque apesar dele não entrar na matematização dessa natureza, dessa física, ele está dialogando sobre a natureza, né, sobre o que é a física, e que era comum naquela época ser feita de maneira filosófica, sem aquela questão da matematização que o Kepler, você falou, né, aí do Copérnico, e principalmente com o Galileu, depois vai entrar com a matemática. Não, é muito interessante, né? É um desenvolvimento das ideias, não é? É, Isso, aos pouquinhos, gradativamente ganhando a cena, é muito interessante, realmente, como a gente imaginar, né, o heliocentrismo como algo subterrâneo, alternativo, é quase inacreditável na nossa época, né? E o Giordano Bruno e esses pensadores ali impulsionando isso, isso. né? É muito interessante. E, Tem uma discussão que persiste até hoje, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a questão da mudança do referencial, né? Ou seja, aquela questão da física do referencial inicial. Não, a gente pode defender o heliocentrismo se você colocar o referencial no Sol, mas você também pode defender o geocentrismo se você colocar o referencial na Terra, que no fundo é o que o senso comum te dá, né? Você vê o Sol se deslocando, né? Vê os planetas se deslocando e a impressão que dá é que você está parado, né? Então é uma questão mais de referencial do que de realidade, né? Talvez, mas essa discussão ainda fica até hoje. não, e é sensacional, né? Porque quando a gente pega. Esse é um pensamento que eu acho interessante, né? Se a gente pega essa ideia da Renascença italiana, que vai se voltar principalmente para essa linha platônica, né? Quando a gente olha para Platão, Platão vai falar muito sobre a ideia de um renascimento, mas de um renascimento interno, né? Quer dizer, da própria reminiscência dentro do indivíduo, não é? Então, a gente tem as duas dimensões, quer dizer, a dimensão de uma sociedade inteira que busca uma inspiração para se reconstruir, mas que olha para um passado que fala de um filósofo que fala, olhe para dentro, não é, para você se reconstruir, não é? E isso, no fundo, acaba sendo buscar novos referenciais, não é? Eu estou buscando um referencial diferente para me reconstruir, não é? E quer dizer, é da onde vem os saltos do pensamento, né? Cada vez que você muda o referencial, você dá um salto aí, né? Exato. E se revê, se atualiza, né? E a ciência passou muito por isso, né? E ele é uma pessoa que entra nesse pensamento aí da filosofia da ciência, nessa mudança que está acontecendo, né? Na virada do 16 para o 17. Sim, sim. Uma coisa que eu gosto muito no Giordano Bruno é que acho que todos esses filósofos parecidos da Renascença vão compartilhar essa flexibilidade e essa capacidade de lidar com universos aparentemente opostos. Quer dizer, o universo grego ou o universo do hermetismo
ou o universo da magia, não ficam como opostos ao cristianismo ou à ciência. Não é? Eles acabam, nesse lidar mais tranquilo, mais flexível, extraindo o melhor de todos esses universos. Talvez esse seja um ponto difícil, não só para a religiosidade, como para a própria ciência ao longo do tempo, que acaba se enrijecendo, né, É, e perdendo essa capacidade, né, de se reavaliar e tudo. Mas isso eu acho algo que a gente deve absorver do Giordano Bruno e dessa época mesmo. Né? sim. Aí, A- Até porque essa discussão de infinito é um exemplo só, porque a gente falou do livro, para quem for uhum, procurar, quiser se aprofundar, né? Quando você fala de infinito, você pode ir de Deus, né, até mesmo a cosmologia, né? Então, que é o que ele, de uma certa maneira, está tentando fazer. Algo que era muito difícil, sem um telescópio, sem satélites, sem tecnologia, ah, que há, às vezes, essa discussão, e até comento com os alunos, como é que você vai fazer ciência quando você tem uma limitação externa, né, tecnológica, e você tem a mente só para fazer. Então, é um momento também que surge a questão dos experimentos mentais, que o Galileu vai desenvolver muito bem depois, já depois da morte do Copérnico, do Copérnico e também do Giordano, né? E trazer para a ciência essa contribuição, né? Mas, infelizmente, no final, há um afunilamento, né? A gente vê hoje a ciência realmente, infelizmente, se afunilando um pouco, né? E se fechando a outros mundos, né? De discussão, que nem o Giordano fala. justo, justo. Uma coisa muito interessante nesse ponto que eu estava falando, tem um trecho do Giordano onde ele fala que se nós estivéssemos na Lua, não é, e observássemos a Terra, não é, a nossa perspectiva seria da Lua. Ou se nós estivéssemos num outro planeta distante, observássemos a Terra seria uma estrelinha ali no céu. Não é? E aí ele joga com essa perspectiva, não é? E é um exercício imaginário, não é? Quer dizer, ele está usando a imaginação para abrir possibilidades, não é? Isso é realmente fenomenal, não é? É, isso é um avanço para a ciência, né? Os chamados experimentos mentais, que nem aquela suposta experiência o Galileu não fez de jogar do alto do mastro de um navio, né, objetos para saber se vai cair no pé do mastro, né, ou se vai cair atrás por causa do arrasto da Terra ao redor né, do Sol, né, a partir do momento que eles são heliocentristas, né, e o Galileu adotando isso nos diálogos dele já está assumindo uma posição heliocêntrica. Mas esse experimento, ele mesmo fala que ele é totalmente dispensável de fazer, né? E aí, conversando contigo, você levantou essa ideia desse experimento, né? Porque o Giordano, antes, fala disso, não é isso? No mesmo diálogo que você acabou de citar, agora há pouco. Não, exatamente, exatamente. Esse A Ceia de Cinzas é muito bacana e é o primeiro diálogo que ele levanta a questão mesmo do Copérnico, né, e dessa Uhum. distinção do heliocentrismo e da Terra ali no centro e tal. E justamente tem até um desenho bonito, né, de um navio ah, 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 na parte onde ele está falando do exemplo, onde justamente joga para cima um objeto, ou até ele fala, ó, se a pessoa pular, não é, ela vai cair no mesmo local, ela não vai ir para trás, não é? Que ela já compartilha do movimento do barco. Não é? Esse é Essa o foi o lado mastro, né, da Gávea ali, né? Sim, justamente, justamente. E ele chega a colocar mesmo, de forma clara, não, o objeto ou a pessoa compartilha do movimento do barco, não é? Isso é fantástico. Ele está defendendo o que depois, bem depois, depois já do Galileu, né, que é depois do diálogo, né, do Sim, Giordano, o Galileu vai colocar, a primeira lei de Newton, que é a questão da inércia também, né? Tem a questão, né, de sim. defender o helicentrismo e dizer que o arrasto da Terra não ia mudar nada, mas tem também uma questão importante aí para os movimentos, né, que o Galileu vai estudar bastante, e depois vai virar a primeira lei de Isaac Newton, né, que é o movimento inercial. Não, perfeito, exatamente. E ele está combatendo mesmo a questão do Aristóteles, né, justamente Isso. dizendo
se a Terra se movesse, se a Terra girasse em torno do próprio eixo, um objeto teria que ir para trás, não é? Quer dizer, esse tipo de coisa. Aí ele está criticando, falando, não é dessa forma, e dando o exemplo justamente do barco, né, do navio, que realmente, se a gente parar para pensar na época, o navio era algo muito importante, não é? E comum. E eu imagino mesmo que um marinheiro ia pensar isso. Não, peraí, eu não vejo isso acontecer aqui no barco do cotidiano. Né? Então, realmente, devia ser um exemplo com uma força grande mesmo ali. Agora, uma coisa legal que eu acho muito significativo, não é? Se a gente pensar tanto uma perspectiva histórica quanto a própria história da ciência, ou mesmo também a questão espiritual mesmo do ocultismo, é pensar o papel dessa literatura hermética, não é? E como que ela se infiltrou e o que ela inspirou nessas pessoas todas, né? Tem uma frase aqui interessante que eu separei. Como é muito curta, eu acho legal dar uma lida, que é um livro da tradição hermética do século XII, né? É algo que eu conheci também através da Frances Yates, lá no Giordano Bruno e a Tradição Hermética. E essa frase, ela antecede o Giordano Bruno e realmente a gente percebe a analogia da questão do infinito e dos mundos infinitos e tal. O livro se chama Os 24 Sábios. E é um livro muito... Na verdade, não é um livro, não é? Algumas páginas, que são 24 frases mesmo. Não é? A ideia é que cada uma teria vindo de um sábio. E a frase número 2 diz o seguinte: Deus é uma esfera infinita, cujo centro está em todo lugar e cuja circunferência está em lugar algum. Não é? Então, a própria ideia da esfera infinita já nos traz essa questão da infinitude, mas quando ele fala que o centro não está em lugar algum, não é? Também amplia essa questão. Quer dizer, ele está dizendo Deus é infinito, não é? Mas o centro dele não está localizado aqui ou ali. E justamente a gente sabe que um filósofo importante, o Nicolau de Cusa, vai usar essa ideia. Ele não cita nominalmente os 24 sábios, o livro dos 24 sábios, mas a formulação do Nicolau de Cusa é muito, muito parecida com essa que a gente acabou de ler. Não é? E aí a gente percebe de novo esse caminho das influências. Né? E isso acabou desaguando no Giordano Bruno. Né? O Giordano Está lembrando que a Academia Platônica ficou praticamente 1000 anos, né, funcionando. Né? A Academia, a Escola do Platão, né, para quem vai nos ouvir mais uma vez, né, ela não acabou com a morte do Platão. Né? A questão dessa universidade, dessa faculdade, vamos chamar assim, sobrevive até a época, passa pelo século XII, passa pelo século XIV, XV ali. Então, continua realmente influenciando. Muito bacana, uma tradição que vai se expandindo, né? Vai se propagando ali com muitos pensadores, realmente, muitos pensadores. Então, há muitos exemplos legais. Né? Por exemplo, um pensador que se adequa a essa continuidade também é o Apuleio de Madaura, né? Que também é um platônico. Né? O Giordano Bruno seguramente gosta do Apuleio. E o Apuleio ele tem um papel interessante porque, ao mesmo tempo que ele está nessa linha platônica, ele está relacionado aos mistérios. Né? Então, essa forma de pensamento mais mística, ou que une o ser humano ao divino, é própria ali do Apuleio. E o nome do Apuleio vai ficar vinculado
os historiadores atualmente vão contestar por uma questão de épocas, né? Mas o nome do Apuleio fica vinculado a todo um conteúdo hermético também, né? Que vai chegando até nós, né? O famoso Asclépios, ele vai ser Uhum. atribuído ao Apuleio, mas vão dizer que não pode ser do Apuleio por uma questão de épocas mesmo, porque no próprio Asclépios é citado alguma coisa cuja data é diferente da data de vida do Apuleio, né? Esse é o ponto da crítica. Só que realmente a própria Frances Yates vai dizer para gente que embora o Apuleio não tenha escrito, não é, o Apuleio gostaria e acharia interessante o Asclépios, porque tudo concorda. Seria o mesmo tipo de intelectual, não é? Porque o Apuleio que fez a tradução, não é? O Asclépios é um texto em latim que chegou até nós, não é? Mas que foi traduzido do grego. O grego foi perdido, não é? E é um texto tipicamente hermético. Então, a pessoa que traduziu teria que conhecer o grego e o latim e ter essa mentalidade mística dos mistérios e do hermetismo, não é? Coisa que o Apuleio possuía. Só não era possível por causa dessa questão de época, né? Mas o Asclépios é muito interessante, assim como esse que a gente citou dos 24 Sábios, porque é um texto que foi traduzido para o latim relativamente cedo, né? E vai influenciar muita gente, vai também trazer essa questão do infinito, não é? Do Deus como algo infinito, não é? Então tem toda uma literatura hermética que vai inspirar várias questões para os pensadores de uma forma geral, seja para a ciência, seja para a filosofia, que vai embasando mesmo. Não é? Então, isso é muito interessante a gente pensar que uma descoberta científica ou uma nova filosofia, ela não surge sem todo um desenvolvimento, sem toda uma conexão com várias formas de pensamento. Não é? Sim. E o Giordano Bruno, no fundo, ele é isso, ele é uma amálgama de tudo isso. Né? Essa qualidade do Giordano Bruno pensar por si mesmo, não é? Então ele, isso aqui e também embora ele critique o Aristóteles, ele também fala, não, no Aristóteles tem muita coisa boa, não é? Então Sim. também não é a questão da crítica pela crítica, né? Então, muita coisa ele pega do Aristóteles, que ele acha bom, pega do Platão, pega do Hermetismo, e foi compondo essa matriz de pensamento dele. Né? Você acha que ele Ah, fez parte de algum grupo fora do círculo da academia, né? Eu digo assim, de universitário, né? O católico, da igreja, algum grupo ligado a novas ideias mágicas, ou você acha que ele só desenvolveu sozinho essas obras, esse pensamento? entendi. Eu acho que ele deve ter tido contato com, vamos dizer assim, os magos ali da época dele. Né? A gente não tem registros, não é? Mas eu Uhum. acho que seria improvável ele não ter esses contatos. Contatos, né? Eu acho muito improvável. E realmente, quando ele sai dos dominicanos, eu entendo que ele se libera, não é? E ele, pela forma dele, ele vai explorar intensamente essa alternativa, não é? Ou esse pensamento diferenciado, porque agora ele não precisa mais se submeter ao pensamento religioso dominante, né? Ele pode fazer as pesquisas, os experimentos que ele quiser, não é? Então aí realmente ele deve ter tido muitos contatos. Tudo indica que a base do que muitos pensadores levaram para esse campo da magia é um livro do Fitino, onde o Fitino vai tratar realmente da magia. Não é? Ele vai conseguir fazer uma conciliação entre um pensamento cristão e um pensamento mágico, né?
e vai usar o que se chama de magia astral, não é? Que justamente pensa os corpos celestes como algo que vai trazendo certas forças para o nosso plano de vida. Aliás, isso é muito legal. Eu posso falar só um pouquinho de um trecho de um livro do Giordano Bruno sobre magia, porque aí também traz esse contexto para a gente. O Giordano Bruno ele segue um padrão da Renascença sobre a magia que eu até penso que é um padrão talvez universal. Não é? Eu acho que não tem como fugir desse padrão. Mas a gente percebe que é uma coisa que todo escritor da Renascença que fala sobre magia vai falar. Não é? Eu apenas digo que isso não pertence apenas à Renascença, não poderia. Né? Mas, por exemplo, a gente encontra isso no Agripa, e a gente sabe que o Giordano Bruno leu Agripa e que ele apreciou Agripa. Né? Então, a princípio, parece que ele copiou mesmo a partir ali do Agripa. O que ele vai dizer é que as coisas vão descendo desse plano divino, né, e que há uma infinidade de intermediários, que são os famosos daimons, não é, ou os anjos, e que essa força vai descendo de plano em plano, de existência em existência, até chegar no plano terreno. Não é? E que, da mesma forma que vem do uno, não é, do maior, e vai descendo até chegar ao nosso plano de existência, que a gente pode também fazer o caminho reverso e subindo, não é, de degrau em degrau até chegar no divino. Não é? E ele começa, logo no começo do livro dele sobre magia, ele vai citar essa descida e essa subida. Não é? E que o caminho do mago seria justamente o caminho dessa subida de retorno ao divino. Né? Então, isso é muito interessante e coloca ele mesmo dentro de uma perspectiva operativa mesmo, né? Um interesse em como fazer essa subida. Ele vai falar para a gente de que os vários intermediários, dando essa ideia mesmo de uma infinidade de intermediários de todos os tipos. Que cada coisa humana, cada coisa que existe no mundo tem uma correspondência metafísica e uma conexão com algum tipo de intermediário. Não é? E aí ele vai falar da ideia de vínculos, que esses intermediários, ou o ser humano, não é, se colocando em determinada condição, se vincula a alguma coisa metafísica e tal. Não é? Então, assim a gente pode dar uma ideia que aparece no Fitino, né, essa ideia da subida e da descida, no próprio Agripa e no próprio Giordano Bruno. Não é? Eu acredito que ele deva ter trocado realmente com outros contemporâneos que faziam seus experimentos também. Não é? O livro dele sobre magia dá a entender que realmente ele deve ter praticado isso. Mas a gente não tem um relato que demonstre isso. Né? Mas a forma como ele fala, seria difícil ele não ter. E se diz que esse livro ele não escreveu, ele teria ditado para um discípulo. Não é? Acho que ele estaria na Alemanha, e ele teria ditado esse livro em latim para o discípulo anotou. Né? E também um exercício de memória. Né? Estava tudo na cabeça dele, ele só foi colocando ali. Muito comum na época. Justamente. É mais uma faceta também do Giordano Bruno. Né? Sim. Quando ele saiu do convento, a sobrevivência dele, em parte, vinha de aulas de técnicas de memória. É uma coisa que a gente sabe também. Né? Ele se tornou um professor, né? Ele ia preparando jovens, ou mesmo pessoas que não eram jovens, encantou as cortes europeias com esses prodígios de memória. Né? Parece que um rei inglês perguntou para ele se era magia ou se era uma técnica, né, ou se era ciência. Aí ele falou, não, é ciência. Aí foi ensinar para o tal rei e tal. Sim, Então, sim.
Me lembra a obra da Frances Yates, retomando ela, né, A Arte da Memória. A gente já Sim. conversou sobre esse livro, né, em off, no passado, e que é uma obra até pouco conhecida dela, sobre essa questão, né, da memória, e que era muito importante até o início, principalmente do século XX, ainda se usava muito, né, dentro da retórica, dentro de outras artes aí, que hoje não fazem mais parte da pedagogia, né? Agora, essa ideia de um mundo, né, e com os intermediários, não sei se parece para você, me parece bem platônico, né, mais uma vez. E o Platão vai falar isso da própria matemática, né, da questão da reminiscência, quando ele vai citar aquele caso da reminiscência, né, um dos diálogos até que tem a questão do servo, né, do escravo. Então, a matemática, por exemplo, ela, ela é perfeita no mundo das ideias e você consegue trazer, né, cada alma consegue trazer essa informação consigo, essas informações perfeitas também. Por mais que na hora de repetir nós sejamos imperfeitos nesse mundo sensível aqui. Então, me parece um pouquinho isso, né? Mais uma vez, não sei se eu estaria certo, né? Mas não li tudo do Giordano Bruno, certamente você leu mais do que eu, mas a cada leitura sempre me pareceu ser muito platônica a retórica dele. Não, totalmente, totalmente. É interessante, nesse livro sobre a magia, ele fala muito do Aristóteles, né? Ele vai retomando Aristóteles em vários pontos. Mas, curiosamente, ele faz uma mescla muito curiosa com o platonismo. Ele, em nenhum momento, vai deixar justamente esse argumento platônico mesmo, como você colocou. E eu entendo que é isso mesmo, né? É uma busca. Isso é bom para a gente diferenciar no mundo atual de um contexto puramente acadêmico, como o da Frances Yates, e um contexto onde há uma experimentação do indivíduo, né? Aquele indivíduo ele quer pegar aquele ensinamento platônico e ter uma experiência usando aquele ensinamento platônico. Enquanto a gente também pode fazer um estudo histórico que contextualiza o Platão e tal. Talvez para o buscador espiritual, o ideal seja encontrar um caminho do meio, né? Você tanto precisa contextualizar para entender melhor o Platão, quanto você precisa também viver a experiência, né? Porque também sem a experiência você talvez perca o principal, não é? Mas a gente percebe que no ocultismo contemporâneo talvez se dê pouco valor a um bom estabelecimento, né, das informações, a conhecer bem os fundamentos, as origens, né? E isso acaba fazendo muita diferença para a pessoa viver uma experiência mais verdadeira, né? Vamos colocar assim. Né? Então, acho que o Giordano, com o Platão, ele está falando dessas experiências interessantes que a pessoa pode ter, né? Talvez para a gente traduzir para uma linguagem contemporânea, seja essa questão platônica da reminiscência, né? Seja a questão que talvez se traduza no Giordano Bruno como essas práticas da memorização como uma prática mental, né? Na nossa época é o que a gente chama de prática mental ou de mentalismo, onde a pessoa vai ou imaginar coisas ou vai fazer afirmações, negações, orações. São manipulações da mente. São formas de você colocar na sua mente alguma coisa que você deseja, que se desdobre, que se manifeste, ou que se transforme numa intuição, alguma coisa assim. Eu É acho que visualização criativa que se usa em algumas tradições, chamada, né? Visualização criativa. exatamente. Eu acho que isso traduz plenamente o uso do Giordano Bruno com a memória, essa justamente visualização criativa, né? Talvez para o historiador puro, não é, que não se interessou em praticar aquele ensinamento de Giordano Bruno, ele não perceba esse detalhe, não é? Que se a gente pegar a prática contemporânea, ela se relaciona com essa prática do Giordano Bruno, é só uma questão de traduzir o que significa, né? A mesma coisa no Platão, não é? Que nem Sim. sempre vai ser óbvio
óbvio, a tradução, não é? Mas isso é uma coisa muito importante, realmente, né? E a gente pode entrar um pouco no famoso, né, a expulsão da besta triunfante, Isso é que interessante comentar. é Se você do... pudesse comentar algumas obras, né, como essa, por exemplo, para ficar como sugestão também, né, de leitura, para quem vai nos ouvir. Não, justamente, e os espiritualistas, ocultistas que nos ouvem vão gostar muito da expulsão da besta triunfante, e a expulsão da besta triunfante talvez reúna tudo do Giordano Bruno, né? Tanto o lado científico, o lado Sim. ocultista, o lado religioso. A Francis Yates, no Giordano Bruno e a tradição hermética, vai citar como referência essa obra do Giordano Bruno o tempo todo. Não é? Vai ser como uma espécie de nó, onde ela vai juntar vários pensamentos justamente a partir dessa obra. E ela tem uma coisa muito bacana e também se encontra com muitas coisas que a gente já falou. Primeiro, porque ele vai fazer a crítica à sociedade da época dele da forma talvez mais clara e intensa, né? Ele vai pegar o personagem Zeus dentro do panteão grego, não é? Ali no Olimpo, junto com os outros deuses, num diálogo. Ele vai fazer uma cena com Zeus pouco convencional. O Zeus ele simboliza esse algo jovem, viril, e ao mesmo tempo o poder que governa o mundo, não é? O universo. E ele vai pegar o Zeus e vai fazer um Zeus já envelhecido e arrependido. Não é? Então o Zeus está ali com os outros deuses, vai fazer um discurso dizendo basicamente o que nós fizemos, não é? Junto lá com os outros deuses, e colocar, olha, nós cometemos tais e tais erros, não é? Agora, então, se o destino permitiu que nós cometêssemos todos esses erros e entrássemos em queda, que ele também está fazendo uma jogada. Não é? A religião grega não é uma religião oficial na época do Giordano Bruno. Então, esses deuses saíram de evidência, né? Perderam, vamos dizer assim, a sua força. Então, os Zeus colocam, se o destino fez com que a gente caísse, o destino também permite que a gente repense os nossos erros e que a gente se recoloque ou volte a subir. Não é? O que também o Giordano Bruno quer dizer que é a história de cada indivíduo. Né? Ele especifica isso. Cada indivíduo também representado por esses Zeus pode, então, se arrepender dos erros, não é? E, apesar de talvez ter caído, pode ressurgir. Quer dizer, a própria ideia também da renascença, de um renascimento, tanto no sentido da sociedade quanto no sentido do indivíduo. Né? E aí, esse contexto todo, ele vai pegar o céu, né, as constelações mesmo, um número grande de constelações, todas as constelações mais importantes conhecidas, acho que 40 constelações. Ele vai identificar os mitos gregos, que é uma coisa bem platônica também, os mitos gregos que trazem erros graves, né? Ou traições, mortes, coisas do gênero. Vai falar, não podemos manter essas coisas no céu. Temos que ir tirando esses mitos que trazem esses defeitos do céu e ir colocando no lugar as virtudes. Não é? E aí, basicamente, esse é o diálogo da expulsão da besta triunfante. É por isso que a expulsão da besta triunfante está expulsando os defeitos para trazer as virtudes. E nisso ele está fazendo a crítica ali à igreja da época dele, que também estaria privilegiando, segundo ele, os defeitos e uma série de problemas. Não é? Só que aí, em determinado ponto desse diálogo, ele traz um conteúdo realmente totalmente hermético.
não é? Ele traz uma citação mesmo daquele texto que a gente citou aqui, que é o Asclépios, né? O Asclépio. E traz a citação realmente nominal, não é de um trecho mesmo. É curioso, né? Há muitos anos atrás, eu adquiri uma tradução desse texto em inglês que não tinha em português, né? O da expulsão da besta triunfante. E o tradutor pegou algum manuscrito lá, alguma coisa assim, ou alguma edição, onde a pessoa que lia fazia comentários na borda, né? Só que a pessoa que lia a expulsão da besta triunfante não concordava com o Giordano Bruno. Ia dizendo, isso aqui é herético, isso aqui é terrível, isso aqui é uma distorção profunda do catolicismo, alguma coisa assim, ou do cristianismo. Né? E aí a gente entende, não o quão um texto como esse devia ser muito realmente ácido para aquela época. Né? Mas aí ali, nesse trecho que ele vai falar, ele não só cita o Asclépios, como ele vai também discorrer sobre o hermetismo. E ele vai falar exatamente isso que a gente também acabou de falar, da descida e da subida. Não é? E aí, depois que ele fala da descida e da subida, ele faz esse trecho do Asclépios. E ele vai enfatizar o seguinte, que os antigos egípcios não adoravam os animais no sentido de uma ridicularização dos egípcios. Né? Olha, eles adoravam crocodilos, adoravam isso, ou uma coisa politeísta e, ao mesmo tempo, com formas exóticas e estranhas. Ele vai dizer, não era dessa forma. Porque, na verdade, eles viam Deus em todas essas coisas. Eram apenas formas diferentes da divindade. Então, eles não estavam adorando o crocodilo, mas a divindade que havia no crocodilo. Não é? E o crocodilo simbolizava algum aspecto da divindade. Não é? Quer dizer, não era essa coisa tola. Não é? E ele, dessa forma, está querendo defender, naturalmente, a ideia da religião egípcia. Não é? Então, tem muitas coisas interessantes ali, que retomam ou que tentam retomar um passado longínquo via hermetismo. Né? Não é 100%, porque o aspecto egípcio via hermetismo é um aspecto egípcio reconstruído segundo moldes platônicos e gregos, não é 100% egípcio, não é? Mas tem características egípcias genuínas ali por trás, com certeza, na minha visão. Então, realmente, a expulsão da besta triunfante vai trazer um pouco de tudo. A crítica à sociedade da época, um retorno a essa coisa hermética e um retorno a uma perspectiva egípcia, não é? A clara predileção do Giordano Bruno por uma forma espiritual ligada aos egípcios. Vai citar, por exemplo, também a transmigração das almas, não é? A própria ideia da reencarnação, né, como a gente conhece de forma mais comum. Então, é um texto que traz muitas referências, não é? E uma coisa, o que ele cita como trecho do Asclépios é importante, porque é uma espécie, talvez uma das partes mais famosas do Asclépios, que é uma lamentação. E ficou conhecido como lamentação mesmo. A francês, inclusive, se reporta como a lamentação. Sim. Né, que é um trecho que vai falando que o Egito vai se perder, vai deixar de ser aquele local espiritual, no diálogo lá do Giordano Bruno e no Asclépios. Eles citam o Egito como esse templo do mundo, não é? Uma coisa assim. E aí ele vai dizer, vai deixar de ser o templo do mundo, os deuses, os nossos ensinamentos vão perder o sentido, tudo vai perder o sentido. Vai ter uma lei contrária aos nossos ensinamentos,
quem tentar praticar essa forma de espiritualidade vai ser considerado, vai ser mal considerado, esse tipo de coisa. Então também acaba sendo um complemento da crítica dele, não é, a época ali dele, né? Acaba tendo um confronto direto, né, com os princípios, né, até do próprio movimento protestante, né, se a gente for Sim, parar para ver, não só o católico, mas do cristianismo vigente, tanto nas cidades que ele estava, quanto nas cidades para as quais ele foi, né, como a gente já sim, citou aqui, né, que apesar de alguns centros serem mais liberais, democráticos, né, outros eram mais conservadores, talvez, né? E aí ele começa realmente a bater de frente com vários pontos, né, da doutrina, até porque não tem um apoio científico, né? Ou seja, são especulações filosóficas, né? Isso é uma coisa que muitas das vezes as pessoas não lembram, né? A filosofia, durante muito tempo, ficou limitada se for beirar pela questão da, do- da ciência, como ele estava fazendo, como Asclepius também fala, né, sobre questões até que dizem respeito ao Galileu depois e tudo, algumas coisas eram empíricas, né, eram recebidas experimentalmente, outras eram só especulações, né, filosóficas. Aí é que entra o choque também com a questão doutrinária, né, seja de um movimento protestante ou não protestante, que também, muitas das vezes, são concepções de fé, né? Como era parte da ciência da época. Concepção de fé. então perfeito, perfeito. Crenças, né? Eram crenças consolidadas ali, É, sem desvinculadas de um experimento, né? De um conhecimento mais até é legal para fazer uma diferenciação com o próprio caminho espiritual, que depende de experiências pois é, pessoais, tudo bem, sim, né? Mas depende de experiências e não só de crenças, né? Isso é exato. muito A interessante. experimentação individual, como você está colocando, é fundamental para que a pessoa possa ter certeza daquilo que ela está falando, né? Senão é um papagaio repetindo o que está escrito em algum lugar, muito provavelmente. Não, porque fulano conseguiu a iluminação de tal e tal jeito. Então eu também sou iluminado porque eu li a obra de fulano. Acabou. Exatamente. Não, e o Giordano Bruno ele gosta de usar o símbolo do burro, não é do asno, né? Aí Ah, ele é do vai, Asner. aí ele vai dizendo esses como é que é, intelectuais, ele vai comparando esses intelectuais com asnos mesmo, com burros, né? E ele vai repetindo isso, repetindo. Aí já dá para perceber o ácido dele, né? Exato. Isso é que é um problema para a Inquisição, né? Também. A forma Sim, que sim, a igreja se sente atacada, né? De uma certa maneira. Como aconteceu com Galileu também, né? Que ele sim. deu uma provocada no Papa quando ele botou o Papa como um dos pontos do diálogo sobre os sistemas de mundo, se não falar a memória nisso, né? Como o mais imbecil, né? Dos interlocutores. E era amigo do Papa, imagina se não fosse. Não, e é curioso, né? Porque se diz que depois que o Galileu, pensando na morte do Giordano Bruno, justamente ele arrefeceu ali o discurso dele. Não quero o mesmo É. destino do Giordano Bruno. Né? Mas não Mesmo tinha. assim deu problema, né? Sim, e mesmo assim deu problema, exatamente. Exato. E um dos problemas é essa parte mais ácida, né, do confronto, do diálogo, né, e etc. Até tentando colocar uma ciência experimental dentro de uma discussão filosófica, né, e que, num certo ponto, não bate mais. Né? Então, ele conseguiu, por exemplo, no caso de Galileu, ele conseguiu fazer essa ideia da revolução científica colocando experimentações, né? Mas como é que você vai experimentar a fé? Justamente. Né? Não, É outro método. e também o Giordano Bruno, é interessante esse ponto, né? Na Ceia de Cinzas, que é onde ele realmente introduz a questão do Copérnico e tal, e dessa polêmica científica propriamente, né? Ele vai dizer claramente, como Galileu depois também disse, que matéria de ética, a religião em matéria de ética, ela está perfeita. Não é? Porque aí você tem as reflexões, as propostas ali. Mas em matéria
da compreensão do universo, não. Né? Ele vai fazer essa separação. Não é? Se você quer compreender o movimento da Terra, você precisa de outra coisa que não são aquelas reflexões éticas. Não Exato. é? É realmente muito, muito importante perceber essa, essa Uhum. sobriedade, né? Do Jordano também, né? Aproveitar, Exatamente. assim, quando você bebe uma água, para a gente ir encaminhando, né, a conversa, você podia deixar uma lista. Você já citou algumas obras de Jordano aqui, mas algumas outras, né, que podiam ser acessíveis até mesmo aqui em língua portuguesa para os ouvintes se interessar. Tem muita gente que se interessa pelo Jordano Bruno e a gente não vê muita discussão, né, como a gente está fazendo aqui. Então, se você pudesse deixar umas sugestões de leituras, pode ser até as mesmas que a gente já falou, né, e mais algumas, né? Tem as obras italianas que você me indicou, né, Sim, sim. tudo. Não, e justamente, acho que em português a grande novidade, não é, são essa edição chamada Obras Italianas, da editora Perspectiva. É uma vantagem incrível essa edição, porque realmente é um livro muito grande, né? Mas num único volume você tem vários livros do Giordano Bruno, né? Exatamente, exatamente. Você vê aí dentro tem 7 livros do Giordano Bruno. É muito livro. A Expulsão da Besta Triunfante está aí. A Ceia de Cinzas está aí, né? Que a gente comentou aqui ao longo hoje do nosso debate. Então, esse realmente é fantástico, é uma tradução muito bem feita, os comentários são excelentes, né? Então, 100%, né? Não há o que dizer, 100%. Alguma coisa legal que a gente pode comentar? Depois da Besta Triunfante, nessa edição, não é, que me parece que está na ordem cronológica mesmo das edições, né? Vai ter a Cabala do Cavalo Pégasus, que só o título também já traz algo interessante, né, para essa questão mais espiritual, que, de novo, vai ser uma obra crítica também. Não é? Ele vai pegar esse viés do pensador tolo que tenta se aventurar por esses assuntos, né? Tem um outro que é também nesse volume, os heróicos furores. Né? É legal falar dos heróicos furores no sentido de que se conecta com Platão, as famosas manias lá do Platão, as 4 manias do Platão, são esses heróicos furores do Giordano Bruno. Não é? Para dar um contexto, né, para quem está ouvindo, é a ideia de que a loucura dos deuses, no caso, parafraseando ali o Platão, né, a loucura dos deuses é maior do que a razão humana, que é o que depois vai surgir nos evangelhos de novo, não é? Com a loucura de Deus é maior do que a razão ali do homem, né? Então esses heróicos flores são bem interessantes, que pegam essa linha, né? Dessas loucuras que elevam, loucuras boas, não é? Que elevam o ser humano ao sagrado. Agora, fora dessa edição das obras italianas, que realmente é uma edição fantástica, tem o publicado em português um volume com o título Tratado de Magia, que vale muito a pena, não é? E é bem dentro da nossa perspectiva. É um livro muito curto, na verdade. A pessoa que fez a tradução desse Tratado de Magia é pela editora Martins Fontes. Tem um certo humor, né? Então, na introdução do Tratado da Magia, o tradutor fala, logo no começo, né, que é um raro momento de unanimidade sobre o Giordano Bruno ocorreu no sentido de que ele foi excomungado da Igreja Católica,
e das duas igrejas protestantes também, do Lutero e do calvinismo, né? Que raramente concordaram sobre o Giordano Bruno, né, dessa forma, né? É bem interessante isso, né? E é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Né? E também, nesse mesmo prefácio, o tradutor coloca uma coisa bem legal, dizendo que a retomada do Giordano Bruno também é polêmica. Quer dizer, quando a Frances Yates traz de novo o tema do Giordano Bruno à tona, ela traz o Giordano Bruno para reavaliar a época da Renascença, né? Então, ela pegou vamos dizer assim, um personagem revolucionário para atualizar ou reformular uma concepção histórica contemporânea sobre a Renascença. Dizendo, não, essa época foi um pouco diferente daquilo que geralmente se pintou antes, né? Trazendo esse papel principalmente do hermetismo e do platonismo, não é? A importância de tudo isso para essa época, né? Então, ele fala que mesmo hoje o ressurgimento de Giordano Bruno é polêmico, né? Mesmo hoje, É verdade. continua. Né? E por isso estamos aqui falando dele, né? Inclusive na Sabedoria Arcana. Exatamente. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu acho muito impactante, né, é a questão da escultura mesmo, né, em homenagem ao Giordano Bruno. Sim. Fica no local que ele foi morto mesmo, né? Realmente deve ser um local. Onde é? É o famoso Campo de Fiori, né, o Campo das Flores. Isso. Que era um local de execução mesmo, né? Eu não tenho uma ideia de quantas execuções ocorreram ali, mas eu sei que muitas execuções ocorreram, não necessariamente iguais ao de Giordano Bruno, né? Mas torturas, coisas do tipo, né? E os detalhes da morte de Giordano Bruno são muito pesados, né? Uhum. Tem um filme, eu não me lembro o nome agora, mas não é não tem mais de um filme, né, sobre Giordano Bruno, né? Então vai ser fácil encontrar, que é um filme que retrata a vida dele mesmo. Exato. E as cenas da execução, né? Exato, da execução são bastante bem fiéis. Pesadas. São bastante fiéis, né? Sim. Eles botaram um detalhe que eu não sei se é real, né? No filme eles botaram uma bola na boca do Giordano Bruno com uma lâmina, né? Eu não sei se isso é real, né? O que eu sei que é real é que eles tiraram a roupa, né? Quer dizer, ele vai nu para ser executado, e eles passam uma espécie de óleo no corpo dele para que ele não seja queimado imediatamente, para que a queima dure algum tempo, né? Para que prolongue a queima, né? E o sofrimento seja maior. Né? E realmente, quando eu vi a cena no filme, eu não tinha, na época que eu assisti, eu não tinha lido uma descrição sobre esse momento, né? Tem muitos anos que eu vi esse filme. Eu pensei imediatamente, como que um cristão, não é, proporciona isso a uma pessoa, porque e não lembra da Via Crucis, não é? Quer dizer, a Via Crucis é isso, pegaram Jesus e fizeram ele ter uma série de sofrimentos até o sofrimento maior que é a crucificação. Então, quer dizer, basicamente é a mesma coisa. Você pega um indivíduo, humilha ele ao longo do caminho até o local da morte dele, e no local da morte vai ser uma morte com dor, com sofrimento, né? Então, uma coisa. E não são cristãos, né? Na verdade, não são cristãos, né? Exatamente. Certamente. Eles só estão vinculados de alguma maneira à instituição, mas não representam as palavras, né, do Evangelho, certamente. Exatamente, é a prova, né? É a prova que não representa. Né? É a prova. A escultura também foi polêmica, não é? 1880, alguma coisa por aí, né? Parece que estudantes que começaram com essa ideia, setores da maçonaria parece que abraçaram essa ideia, né?
mas houve forte oposição. Então, também a escultura foi igual à vida Motivo, né? dele, ali com uma tensão mesmo. E tem um detalhe, uma biografia que eu li, a escritora conhece o local, é uma professora de arquitetura. Então, tanto como ela é professora de arquitetura, como ela conhece o local, não é? E ela fez uma pesquisa, então ela se inteirou desses detalhes. Não é? Ela fala que no momento final da escolha da posição da escultura, mudaram a posição para o reverso. Não é? Ela quer dizer que, na posição original, a face do Giordano Bruno ia ser iluminada pelo sol a maior parte do ano. Não é que, da forma como viraram a escultura, a face do Giordano Bruno fica sombria a maior parte do ano. Né? Ah, sim. Mas também é interessante que o Giordano Bruno ficou virado para a Santa Sé. Né? Então ele também ficou um simbolismo legal. Né? Ele está ali contestando, né? Ele está ali, né, olhando. Estou de olho em vocês. Né? Então esse detalhe aí bacana. E eu acho que a grande mensagem dele para todos nós é a mensagem platônica, não é? Com certeza, de que a espiritualidade está dentro de cada um, de que ela depende da quebra de uma série de modelos, paradigmas, crenças tolas, não é? Então a gente pode encarar o Giordano Bruno por esse ângulo, todo esse ácido, toda essa crítica, como esse poder de ir quebrando essas ignorâncias, essas tolices, e quebrando tudo isso, a gente se aproxima do sagrado, se aproxima do Sim. divino, né? Uma boa essência aí. Deixa eu ver mais alguma coisa. Uma coisa legal Como uma também. mensagem final, seria como uma mensagem dele, né, para o mundo que você está colocando, né? Uma mensagem final. Exatamente. Quer dizer, como que uma pessoa pode aproveitar o Giordano Bruno É, para quebrar as próprias limitações, né, as próprias crenças tolas. Né? é. Só lembrando a curiosidade daquele menino do Acre, que Ah, aconteceu há poucos anos, acho que foi durante a pandemia, uma coisa assim, não me lembro bem, deve ter uns 4 anos, essa história ficou famosa, né? Que ele construiu, mandou fazer, levou para o quarto dele uma réplica dessa estátua que você está falando, né? Giordano tá. Bruno, né? Sim, sim, sim. E que circulou, depois ele sumiu, reapareceu, aí tinha uma ligação também aí, né? Depois viu-se que foi uma coisa de merchandising ali, né? Uma coisa Sim, de sim. marketing, mas que usaram mais uma vez o Giordano Bruno como uma forma de chamar a atenção, né? Então ele chama realmente a atenção, não só para os historiadores, filósofos, né? Historiadores das religiosidades, das religiões, mas ele realmente ainda é uma personagem muito importante, muito interessante, e que, como eu disse no início, nós não esgotamos, né? A gente já está com quase 1 hora e meia, a gente não Claro. esgota aqui, né? A proposta, como em outros programas, é fazer com que as pessoas corram atrás, essa é uma introdução, e possam, né, se aprofundar, caso desejem, num determinado tema, no caso hoje, o Giordano, sem sombra de dúvida. Não, isso mesmo. E tem muitos livros que a gente não colocou. Sim, Ele se liga a muitos pensadores. Por exemplo, aquele Raimundo Lúlio, Raimundo Lúlio, que sim, vem antes dele. sim, Então tem muita na gente boa, Espanha ali, muita. Quer dizer, ele abre muitos portais, né, de conexões, de questionamentos, né? E essa é a função, né? Essa é a função mesmo. Né? essa é quase uma interrogação ambulante que ele se permite, né, ser, e que, engraçado, ele tendo sido queimado em 1600, bem na virada, Bem na né, do século virada. XVI para o XVII, foi em 1600 exatamente, no número redondo, e que é esse momento de questionamento, tem a influência do Renascimento, mas tem também um novo mundo que vai vir pela frente a partir dali, né? Tudo a história moderna, como se chama, né? Um pós-renascimento, Sim, e sim. depois se inaugura também com esses personagens todos que a gente falou hoje aqui, inclusive, É, né? Ligados às você suas vê que coisa oposições. interessante.
Parece que é Nascer de Cinza, mas em outros lugares ele fala também. Já uma crítica aos exploradores espanhóis ali às Américas, né, com as atrocidades cometidas. Quer dizer, já um pensamento crítico naquela época aos abusos dos acontecidos ali recentemente na época dele, né? Isso é o século XVI, ele é totalmente marcado por essas descobertas, né? O Novo Mundo ele impacta, literalmente vira uma nova forma de ver o mundo, né? As Américas, né? Incrível, né? Incrível. Isso se reflete nessas obras que você mencionou hoje aí, do Giordano, quem quase o próprio Galileu acaba impactado por isso também, evidentemente. É isso. Rafael, queria te agradecer, mas queria te passar também a palavra, antes de eu finalizar aqui, a palavra para você se despedir, né, colocar suas palavras finais ou mais alguma coisa que você queira deixar aqui para a gente. Agradecer mais esse encontro nosso aqui, esse debate, que as pessoas possam aproveitar, né, o Giordano Bruno, aproveitar a ideia da Renascença, o neoplatonismo. Eu, particularmente, me identifico profundamente, né, com o neoplatonismo e pessoas extraordinárias dentro dessa corrente. Talvez a gente possa até traduzir, né, a ideia de ocultismo, de esoterismo, com uma ideia realmente neoplatônica. E quem sabe as pessoas reencontrando Platão, não reencontrem uma profundidade maior também para o esoterismo, para o ocultismo. Acho que muito do que o Giordano Bruno fez foi reencontrar essa linha mesmo, né? Essa profundidade, né, do Platão. E, de alguma forma, o Platão é o nosso grande pai espiritual, pensando a nossa época, né, pensando o Ocidente. Então, acho que talvez as pessoas possam se voltar mais para isso. Né? Isso pode ser muito, muito frutífero, né, muito saudável. Sem dúvida. É isso. Obrigado, Rafael. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar contigo. A gente deixa aqui um eterno agradecimento a você e realmente é um serviço que a gente acaba prestando com essa troca, até porque você é um filósofo também, né? Professor, então é sempre bom poder ter essas conversas, explorar você também um pouquinho. Você já está convidado para retornar, voltar outras vezes por outros temas, a gente já está até combinando, né, algumas ideias. E é isso. Então, agradecer a todos os nossos ouvintes. Queria agradecer aqui alguns que estão mandando mensagens, acompanhando, né? A Dilza, o Newton, o Carlos Pizza, a Fernanda, né? E vários outros que estão sempre aqui junto, né? Junto do projeto e apoiando o projeto. Lembrando também que nós estamos concorrendo mais uma vez ao prêmio do MPB, melhor podcast do Brasil, na categoria de espiritualidade e religião. Então, votem lá na gente, como no ano passado, nós ficamos em segundo lugar. Foi muito bom, com o apoio de todos vocês. Os ouvintes espalhados pelo Brasil, temos fora do Brasil também. Então, contem aí conosco o nosso trabalho e também contamos com vocês para votar na gente no prêmio MPB, na categoria espiritualidade e religião. Então é isso, até a próxima. Saudações arcanas, Rafael. Saudações arcanas a todos, todas, e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.